tarde, pessoal. A gente vai continuar as nossas aulas de gramática, agora com o capítulo 7, tá? Como vocês sabem, semana que vem tem prova, né? E eu optei não fazer a revisão, porque esse assunto que vai cair na prova é só sobre pronomes, né? A gente já viu ele umas 3 vezes. Desde que a gente estava em sala, eu já gravei 2 aulas falando sobre eles. Então, é um assunto que está bastante mastigado, né? Bastante explicado. Mas qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem estar mandando mensagem lá no plantão, tá bom? De dúvidas, pelo WhatsApp, certo? Então, a gente vai estar continuando aqui. Capítulo 7, que tem o título As Vozes Afros e das Aldeias, né? Desde o capítulo 6, nós estamos trabalhando verbos. E agora, a gente vai ver o quê? Os modos verbais. O que são modos verbais? Chamamos de modos verbais as atitudes expressas na hora da fala ou da escrita. Ao analisar os verbos do poema Campo da Índia, no livro de vocês, na página 36, tem um poema e tem os seguintes verbos: viajam, misturam, sobe, descem, voltam, passam, né? Então ele diz que quando você lê esse poema, você, ao analisar ele, você percebe que o eu lírico, que é a pessoa que fala, ele tem certeza sobre as ações executadas, né? Essas ideias de certeza, hipótese, dúvida, elas expressam pela ação do verbo, é o que a gente chama, é o que caracteriza o modo verbal, tá? E esses modos verbais, eles se classificam em 3: modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Vamos analisar aqui cada um deles. O indicativo é o modo da realidade, da certeza sobre o fato anunciado, né? Indica que algo aconteceu no passado, acontece no presente ou acontecerá no futuro. O que vale destacar aqui, o importante aqui é o quê? É que esse modo, ele indica o quê? Uma certeza, entendeu? Algo real, certo? Temos aqui também o outro. Aí a gente tem um exemplo, né? Viajo entre poços cavados na terra seca, né? O verbo aí, ó, viajar, né? Viajo. Ele indica o quê? Uma certeza. Subjuntivo é o modo da possibilidade, da hipótese, da subjetividade. Se por acaso, se acontecesse, ele vai indicar o quê? Uma incerteza em relação a algo que eu estou falando, né? Ao fato anunciado. Se eu pudesse, viajaria para a Índia. Eu não estou afirmando nada, não estou dizendo com certeza. Eu coloquei, ó, se eu pudesse. É uma hipótese, uma possibilidade, né? Se eu pudesse, eu viajaria para a Índia, certo? O imperativo é o modo da ordem. Impõe o processo verbal ao ouvinte, convidando-o, né, a tomar uma atitude. Esse modo imperativo, ele vai expressar, o verbo vai expressar uma ordem, um pedido, um conselho ou orientação. Exemplo: caminhem como uma só família. Caminhem aí, está indicando o quê? Um conselho, né? E a gente também, no modo indicativo, nós temos o quê? Os tempos verbais, né? O tempo verbal, ele vai indicar ação ou resultado. Se o fato expresso, né, pelo verbo, se ele acontece no momento da fala, que é no presente, em momentos anteriores, no passado, ou em momentos posteriores, que é no futuro. Os tempos verbais do indicativo são chamados de presente, pretérito, que é o mesmo que passado, e futuro. Vamos ver cada um deles aqui. O presente, né, ele vai expressar uma ação praticada no mesmo momento que a gente está falando. A gente já está praticando a ação. Indica uma ação que se repete várias vezes, algo que vai se repetindo, ou algo que já dura muito tempo, né, que perdura. Exemplo: tudo se mistura
com os veneráveis bois, né? Outro exemplo aqui. Viajo todos os anos com meus pais. O verbo aqui é viajo, né? Viajo todos os anos. É algo que se repete constantemente. E o pretérito? O pretérito, ele é conhecido como passado. Ele vai expressar uma ação anterior ao momento da fala, né? Ele se divide em três. Pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É aquele que vai indicar uma ação completamente realizada, que foi finalizada, que não vai ter necessidade de eu fazer referência a outra ação, entendeu? Para que eu consiga entender, interpretar. Porque às vezes tem uma ação que você tem que ir lá no passado, né, utilizar outro momento para explicar aquele momento ali. E no pretérito perfeito, não. Já é algo completamente realizado. Por exemplo, ela viajou entre poços cavados na terra seca. Ela viajou. Pronto, viajou. Não tem o que estar buscando lá atrás para entender, não. Viajou e acabou. É algo finalizado. O pretérito imperfeito indica uma ação no passado, porém, uma ação inacabada, incompleta. Um exemplo aqui. Eu viajava entre todas as coisas do mundo. Eu viajava. O verbo aqui, ele está o quê? Indicando que é algo inacabado, incompleto, né? Ele não concluiu. O pretérito mais que perfeito, ele indica uma ação passada em relação a outro momento, a outra ação também no passado. Por exemplo, quando cheguei ao aeroporto, no passado, quando eu cheguei, o avião já partira, no passado também. Ou seja, o pretérito mais que perfeito é um passado em cima de outro passado, entendeu? Você percebe que é como se fosse duas frases, né? Quando cheguei ao aeroporto no passado, o avião partira no passado. O futuro. Futuro sugere que a ação será praticada em um momento posterior, lá na frente, né, ao momento da fala. O futuro, ele está dividido em futuro do presente, né? Esse futuro do presente, ele indica a ação que irá realizar-se após o momento atual. As mulheres vestirão saris vermelho, algo que vai acontecer após o momento atual. Elas vestirão no futuro, né, saris vermelho. As mulheres ali no presente, as mulheres, essas aqui, vestirão, né, no futuro os saris. E o futuro do pretérito indica ação futura em relação a um momento passado. Ou seja, é um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. Exemplo, aqui. Temos um exemplo aqui. Se eu tivesse chegado cedo, se eu tivesse chegado cedo, eu tenho aqui o passado. Eu veria as mulheres com flores à cabeça. Então, eu tenho uma ação no passado em cima de uma ação no futuro, que é o que ele diz aqui, ó. É um fato que poderia ter acontecido posteriormente se eu tivesse chegado cedo, ó, entendeu? Né? A uma situação passada. O fato que teria acontecido. Eu ia ver as mulheres com flores à cabeça se eu tivesse chegado cedo, entendeu? O futuro, eu veria as mulheres com flores, né? Que é o que ele coloca aqui, né? É um fato que poderia ter acontecido. Eu teria visto elas com flores, mas que uma situação passada atrapalhou isso. Que foi o quê? Eu ter chegado atrasado. Então, se eu tivesse chegado cedo, veria as mulheres com flores à cabeça, ok? Pessoal, eu não vou passar a atividade desse capítulo, porque vocês vão ficar essa semana estudando para as provas, tá bom? Depois das provas, a gente continua. Eu vou continuar com esse mesmo capítulo 7, vou dar mais um apanhado nesse assunto e explicar mais uma parte que ficou no livro, tá bom? Que eu não quis para não confundir vocês. Não é um assunto difícil, mas verbos, a gente sabe que é um assunto bem complexo.
Você tem que assistir essa aula 2, 3 vezes, entendeu? Não adianta assistir só uma vez. Assistam várias vezes, tá? Porque é um assunto bom, mas é complexo. Eu tenho que entender cada um dos modos, como funciona, cada um dos tempos verbais, para que eu possa entender melhor o assunto, ok? Qualquer dúvida sobre os assuntos da prova, vocês podem estar chamando no WhatsApp para tirar dúvida, né? Vocês vão receber o roteiro essa semana. E sobre esse mesmo capítulo aqui, qualquer uma dúvida que tiverem, vocês chamam lá, tá? Tchau, tchau. E boa sorte. Um abraço.